Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vai ser mais um vídeo de preparo de marmitinhas. São marmitas que eu preparei ontem, opção de café da manhã e almoço. Também fiz umas comprinhas no supermercado e filmei pra mostrar pra vocês. E eu resolvi preparar marmitas porque eu comecei um trabalho de assistente de laboratório num instituto de pesquisa que tem aqui na minha cidade. Por enquanto é uma posição provisória, temporária, então não vou dar muitos detalhes por enquanto. À medida que os meses vão passando, se de acordo com como as coisas vão desenrolando, eu falo mais aqui pra vocês. Mas são somente algumas horas por mês e eu tô indo geralmente 3 vezes na semana pelas manhãs. Tô trabalhando só na parte da manhã. E isso quer dizer que meu tempo tá um pouquinho mais limitado para preparar o meu almoço. E geralmente, eu digo, gente, eu chego em casa morrendo de fome. O meu almoço sempre foi a refeição que eu tenho ou que eu tive mais fome. Então eu não gosto de chegar em casa e não ter nada pronto pro meu almoço, ou tem que preparar tudo do zero, porque não dá certo. Então eu resolvi preparar marmitas e provavelmente vou fazer mais nas próximas semanas, porque pra mim funciona super bem. Também preparei a opção de café da manhã, porque agora é inverno, aqui tá muito frio e eu acordo de manhã e tenho que ficar na cozinha preparando café da manhã, não gosto muito. Então eu resolvi também preparar uns waffles de café da manhã. Eu preparei para 3 dias, daria para ter feito mais, mas por enquanto eu fiz 3 dias, que aí são os 3 dias que eu costumo ir trabalhar. Como eu disse, eu preparei essas marmitas ontem, fui no supermercado, fiz compras, cozinhei e agora vou compartilhar aqui com vocês. E para preparar então esses waffles, eu vou fazer 3 porções para 3 cafés da manhã. Então eu uso 3 ovos inteiros, que seria um ovo para cada café da manhã, 3 scoops de proteína. Isso aqui é um whey sabor baunilha. Também estou acrescentando fibra de fisílio, que é opcional. Como eu disse em outro vídeo, às vezes eu acrescento linhaça triturada, às vezes um pouquinho de aveia. Também acrescento fermento químico, um pouquinho de leite, ou poderia ser água. Eu tô usando leite de soja aqui, porque era o que eu tinha em casa. Eu vou acrescentando e vendo quando tá na consistência de massa de bolo mesmo. E aí eu vou adicionar algumas framboesas congeladas. Geralmente eu acrescentaria banana, mas eu acho que para guardar na geladeira por mais dias, banana não fica tão legal. Eu gosto de colocar banana picada. E depois eu vou usar a banana por cima, né, na hora de servir. E aí eu coloco aqui na máquina de waffles. Isso aqui vai render 6 waffles, então 2 por café da manhã. Em média, eles têm quase 40 gramas de proteína. E aí é só levar para a geladeira. E depois lá no final do vídeo eu mostro para vocês como que eu consumo esses waffles no meu café da manhã. E pro almoço eu vou fazer uns hambúrgueres de frango. Aqui eu tenho peito de frango. Eu tô usando 600 gramas, que seria mais ou menos 200 gramas por almoço ou jantar. E eu vou triturar aqui no meu processador, tipo fazer uma carne moída desse peito de frango, para depois moldar em hambúrgueres. Também acrescento salsinha
Misturo bem até ficar essa massa mesmo de hambúrguer. E depois, em seguida, eu tempero. Eu coloco um pouquinho de alho em pó, páprica defumada e sal, é claro. E esses hambúrgueres ficam um pouquinho secos. Eu acho que da próxima vez um pouquinho de queijo dentro, um pouquinho de ovo. Eu quis fazer uma opção menos calórica. E eu tô pesando aqui para saber mais ou menos, porque eu quero dividir, né, em 3 porções, então cada hambúrguer tem em média de 80 a 100 gramas. Então, eu moldo, coloco aqui numa travessa com papel manteiga. E aí também aqui eu tenho abóbora, que eu já tinha cortada na geladeira. Essa aqui é uma abóbora lá da minha horta. Tempero um pouquinho com sal, ervas secas e azeite de oliva. Transfiro aqui para uma travessa também forrada com papel manteiga. E aí eu vou levar lá pro forno junto com hambúrguer. Os hambúrgueres eu deixo em média 20 minutos, 10 minutos e aí eu viro. A abóbora eu vou deixar 10 minutos, retirar e aí eu vou acrescentar os outros legumes que eu vou cortar aqui agora. Eu não coloquei eles juntos lá no início com a abóbora, porque eles levam bem menos tempo para ficarem prontos. A abóbora leva um pouquinho mais de tempo. E eu tô usando aqui a abobrinha, como vocês viram que eu comprei lá no supermercado, 2 abobrinhas italianas, um pimentão vermelho e um pimentão amarelo, que eu só corto aqui em pedaços. E aí eu vou temperar só com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite de oliva. Como eu disse, isso aqui vai dar mais ou menos 3 porções, vai ser bastante legumes, mas eu gosto. E talvez mais tarde eu faça um arroz para acompanhar, mas por enquanto eu vou deixar só os legumes e o hambúrguer mesmo e a abóbora nas marmitas. E aqui, então, a abóbora já ficou 10 minutos, eu retiro, acrescento esses legumes e vou retornar lá pro forno por mais ou menos de 10 a 15 minutos. Aqui estão os hambúrgueres, então, eu virei eles depois de 10 minutos, ficaram no total 20 minutos. E os legumes que também ficaram no total 20 minutos. E olha que delícia que ficaram. E aí eu deixo esfriar completamente antes de transferir, né, para as tigelinhas, para as marmitas. Não é legal colocar quente dentro das tigelas, porque daí condensa a água. Então, eu sempre espero esfriar bem e eu vou dividir aqui em 3 porções, então 3 tigelinhas. No início parecia bastante, mas depois que os legumes assos, eles diminuem um pouquinho de volume. E aí eu acrescento 2 hambúrgueres também em cada tigelinha, que seria, né, 200 gramas de peito de frango. É bastante, mas eu tô seguindo uma dieta agora mais alta em proteína, consumindo mais proteína. Então, seria mais ou menos essa quantidade pro meu almoço ou o meu jantar. E aí agora eu só coloco a tampa e levo lá pra geladeira para consumir no meu almoço dos dias seguintes. E isso então foi tudo que eu preparei pro meu café da manhã e almoço pros próximos dias. Uma coisa que eu queria enfatizar aqui é que esses hambúrgueres ficaram relativamente, se não, eu até diria muito secos. Eu acho que da próxima vez eu dei pesquisando algumas dicas, acrescentar um pouquinho de queijo ralado dentro, talvez um ovo, um pedaço de pão, só para deixar eles um pouquinho mais úmidos, ou talvez misturar com alguma outra carne. Eles ficaram gostosos, só que, como eu disse, um pouquinho secos. A abóbora pra mim sempre funciona como se fosse, sei lá, eu coloco ela na mesma categoria da batata ou do arroz.
Então, por isso que eu não acrescentei arroz ou batata nessas marmitas. Mas eu vou fazer um arroz com alguns legumes e aí vai ser o meu jantar. E eu como acompanhado daí de, sei lá, alguma sardinha ou ovos ou algum outro tipo de proteína. E eu acho que isso então era tudo que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o preparo das minhas refeições ou parte das minhas refeições da semana. É claro que não é só isso que eu vou consumir. Geralmente no meio da tarde eu faço algum lanchinho, eu tento combinar fruta com uma coisa mais proteica. E aí é claro que ainda tem o meu jantar. Eu tô seguindo uma dieta um pouquinho mais alta em proteína. Pra quem viu os meus últimos vídeos, então deve ter, já sabe. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição direitinho as receitas do que eu preparei nessas marmitas. E beijos, e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo.